Só vou esperar começar. Pronto, voltou a gravação. Então vamos voltar. Vou mutar todo mundo, tá? Só para eu ver alguns Pessoal, desculpa, não sei o que aconteceu aqui, não sei se a internet oscilou ou se eu recarreguei a página sem querer, mas de repente eu não estava mais na gravação, mas voltei, tá? Estamos aqui novamente. Então vamos lá. Alguém conseguiu fazer esse exemplo? Não? Então eu vou fazer. Vejamos. Sim, alguns fizeram. Então vamos lá, fazer ele rapidinho. Como que a gente faria ele? Então seria o limite de x indo a 2 do 5x ao cubo mais 7x ao quadrado mais πx mais e. Eu faria isso daqui é igual, uso as propriedades, ao limite de x indo a 2 de 5x ao cubo mais o limite de x indo a 2 de 7x ao quadrado, mais o limite de x indo a 2 de πx, mais limite de x indo a 2 do e. Depois, eu uso que esse cara aqui é igual ao limite de x indo a 2 de 5 vezes o limite de x indo a 2 de x ao cubo, mais o limite de x indo a 2 do 7 vezes o limite de x indo a 2 do x ao quadrado, mais o limite de x indo a 2 do π vezes o limite de x indo a 2 do x, mais o limite de x indo a 2 do e. Agora eu utilizo o que a gente já fez. Esse primeiro limite dá 5 vezes 2 ao cubo mais 7 vezes 2 ao quadrado mais π vezes 2 mais e. E acabou. Esse aqui é o nosso limite. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu fazer agora uma observação mais geral. Vou deixar como exercício para vocês. Exercício. Só confirmar se eu não coloquei isso para frente. Não, coloquei para frente, então não vou colocar esse exercício agora, eu vou deixar para frente. Aqui entrou aquele caso clássico de que eu vou colocar uma coisa que não está nas minhas anotações, porque eu acho que faz sentido, mas vou deixar para falar depois. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com algum problema? Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mas está travando a sua coisa aí. É? Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui, peraí.
Estou olhando aqui o chat, Lucas. Pode falar aqui no chat. Se tiver algum problema, pode falar, tá? Pode deixar assim. Como vocês estão fazendo? Eu ainda não falei isso. Eu vou falar agora. Observa que aqui nesse exemplo eu parei aqui. Por quê? Na prova você pode parar aqui. Aí você pode falar, professor, mas eu queria fazer 2 ao cubo, que dá 8, vezes 5, que dá 40, mais 7 vezes 4, e blá, blá, blá. Tudo bem, pode fazer. Só que quando eu estiver corrigindo a tua prova, eu vou parar aqui. E se uma pessoa não colocar isso e colocar direto o resultado dessa soma, essa pessoa vai ganhar errado, tá? Por quê? Eu quero verificar se vocês sabem cálculo. Não quero verificar se vocês sabem fazer conta. Porque quem não sabe fazer conta vai ter que correr atrás lá do que não viu no ensino médio, tá? Nesse momento, eu não quero saber se você sabe fazer conta ou não. Eu vou assumir que você sabe fazer conta e nem vou olhar essas contas seguintes, tá bom? Por isso que você pode parar aqui. Joia? Vamos fazer outro exemplo. O exemplo é o seguinte: calcule o limite de x indo a 3 do raiz de x menos 3, menos raiz de 3, desculpa, sobre x menos 3. O que eu vou fazer aqui? Alguém sabe como que eu faço para calcular esse limite? Ou se ele existe? O que eu posso pensar aqui? É a mesma coisa do que a gente fez antes, né? É a mesma coisa do que foi feito aonde? Deixa eu mostrar aqui. A mesma coisa que foi feito nesse caso aqui. Eu vou usar um produto notável. Fazer oração, né? Exatamente. Vou usar um produto notável. Qual o produto notável que eu uso aqui? Raiz de x menos Diferença raiz de quadrada. x. A diferença quadrada. Exatamente. Eu observo A menos que... b ao quadrado. Isso. Eu observo que x é a mesma coisa do que raiz de x ao quadrado. Isso porque aqui você tem uma observação importante. X está perto de 3, então x é positivo. Por isso que x é igual a raiz quadrada de x elevado ao quadrado, certo? Em geral, essa fala não é verdadeira, tá bom? Em geral, por exemplo, se o x fosse negativo, essa fala não é verdadeira, tá? A mesma coisa aqui acontece com o 3. Muito bem. Só de curiosidade, né? Ó, lembrando, 3 ao quadrado é igual a 3, mas não é menos 3, tá? Só de curiosidade. Às vezes o pessoal se confunde isso, tem que tomar cuidado. Apesar de 3 raiz quadrada de 3 ao quadrado ser a mesma coisa do que raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, isso não é verdade que esse número é menos 3, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Mas, de novo, isso daqui não é da minha conta. Quem não sabe isso tem que correr atrás, que é ensino fundamental, tá? Muito bem. Agora eu vou usar o produto notável. Esse aqui. Que é o mesmo produto notável que a gente usou antes. Agora eu posso cancelar e eu vou ter 1 sobre raiz de x mais raiz de 3, tá bom? Agora o que eu vou ter? Logo,
Peraí, faltou eu falar uma coisa. Faltou eu falar uma coisa. E agora é que eu percebi que faltou eu falar essa coisa. Deixa eu apagar isso aqui. Faltou eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui como exercício. Exercício. Mostre que o limite de x indo a da raiz enésima de x é igual a raiz enésima de a para todo a maior que zero e n natural sem ser o zero, tá? Se alguém não conseguir fazer esse exercício, você vai fazer ele por epsilon e delta, tá? Esse daqui não tem como fugir, vai ter que fazer por epsilon e delta. Se alguém não conseguir fazer, pode vir no atendimento comigo que eu faço, tá? Muito bem. Agora eu vou usar esse exercício para fazer esse cara, porque agora eu vou fazer o seguinte, ó. Limite de x indo a 3. Uma coisa importante também a ser dita que faltou eu falar. Essa igualdade acontece desde que o x seja diferente de 3, tá? Agora vamos lá, o que eu vou ter então? Já que essa função da esquerda é igual da direita para x diferente de 3, eu utilizo a observação que eu fiz antes e eu sei então que esses dois limites aqui são iguais. Tudo bem? Agora, eu observo que eu posso fazer que o limite da divisão é a divisão dos limites. Lembrando que eu só posso fazer isso desde que o limite do denominador seja diferente de zero. E é o que vai acontecer aqui, tá? Agora, eu observo que o limite de cima é o 1, de fato, e o de baixo é o limite da soma. Tá. Que é 3, é x, não é 3. Agora, eu vou ter 1 sobre, uso o exercício, eu vou ter que isso aqui é raiz de 3, mais limite de constante a constante, raiz de 3, que é igual a 1 sobre 2 raiz de 3. Tá feito. Tá bom? Muito bem. Então, desta maneira, vocês conseguem fazer esse exercício. Agora, vamos tentar fazer um menos elementar. E se eu tiver esse cara aqui? Limite de x indo a menos 1 de x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais 3. Quanto que dá esse limite? Posso usar direto, que a limite da divisão é a divisão dos limites? Posso usar direto, que o limite da divisão é a divisão dos limites? O que vocês acham? O limite do denominador dá quanto? Ele vai dar 1 menos 4 mais 3, que dá 0. E daí, se você lembra do teorema, ó, deixa eu dar nome para ele, vou chamar ele de teorema triângulo. Item 3, aqui faltou eu escrever, desde que, talvez por isso que vocês estavam confusos, porque eu estava errado. Isso aqui só vale desde que o denominador seja diferente de zero, tá? O limite do denominador. Então, no teorema, eu só posso aplicar esse teorema quando o denominador é diferente de zero. Então, olha aqui, ó. O limite do denominador, nesse exemplo que eu coloquei, é diferente de zero? Não, é igual a zero. Logo, não podemos aplicar o teorema triângulo item 3i. O que a gente vai ter que fazer? Que nem a gente fez antes, nós vamos ter que fazer uma fatoração.
tá? Então, para isso, eu vou ter meio que sumir com o problema do denominador dar zero, tá? Mas eu quero que vocês observem o seguinte. Na verdade, o que aconteceu aqui é que o menos 1 é uma raiz para esse polinômio. Certo? O menos 1 é uma raiz para o polinômio do denominador. Então, o que quer dizer? Isso quer dizer que esse polinômio do denominador, deixa eu chamar isso daqui de 2 estrelas. Por 2 estrelas, vai existir um polinômio tal que o x ao quadrado mais 4x mais 3 vai se escrever na forma desse polinômio vezes x menos 1. X menos menos 1, na verdade. Menos a raiz. Menos menos 1, que dá mais 1. Certo? Então, quer dizer que eu vou ter que escrever isso, tá? Aí a ideia agora é a seguinte: como que eu vou fazer para descobrir quem é esse P? Tem algumas maneiras. Uma maneira que você poderia fazer é achar outra raiz, certo? Mas já tentando motivar vocês a objetos que veremos no futuro, eu quero lembrar, que eu não sei se todo mundo sabe, lembra de divisão de polinômios. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão do polinômio x ao quadrado mais 4x mais 3 pelo polinômio x menos menos 1, que é o x mais 1. Como que eu faço a divisão desses polinômios? Primeiro, quem é que multiplicado com x dá x ao quadrado? É o próprio x. X. Eu vou colocar aqui. Exatamente, obrigado. X ao quadrado mais x. Aí eu vou fazer Lá fica menos x. Não, é que eu faço assim, tá? Eu coloco agora a subtração. Vou subtrair o polinômio de cima com o de baixo. Então vai ficar x ao quadrado com menos x ao quadrado dá zero. 4x com menos x dá 3x mais 3. Agora, quem quer que multiplicado com x dá 3x? É o 3. Então aqui vai dar 3x mais 3 menos. Esse cara aqui dá zero. Isso daqui quer dizer, então, que o x ao quadrado mais 4x mais 3 se escreve da forma x mais 3 vezes x mais 1. Agora, pensa comigo. Eu queria também cancelar, né? Se o problema desse polinômio aqui no 1 é esse x mais 1. O problema dele no menos 1. Então, eu queria cancelar esse x menos 1 com uma coisa do de cima também. Então, eu vou dividir também o x ao cubo mais 1 pelo x mais 1. Então, eu vou colocar aqui x ao cubo mais 1 dividido por x mais 1. Eu coloquei esse espaço de propósito, porque você tem que lembrar, quando você faz a divisão desses polinômios, é interessante você colocar todas as casas. Então, vai colocar 0 x ao quadrado mais 0x. Agora você observa, quem é que multiplicado com x dá x ao cubo? X ao quadrado. Então aqui vai dar x ao cubo mais x ao quadrado. Eu vou fazer a subtração deles. Então, esse cara aqui vai dar 0 menos x ao quadrado mais 0x mais 1. Agora, quem é que multiplicado com x dá menos x ao quadrado? É o menos x. Então, eu vou colocar aqui menos x ao quadrado menos x. Quando eu fizer a subtração disso, vai dar 0 x mais 1. Quem quer que multiplicado com x dá x? É 1. X mais 1. Fazendo a subtração disso, dá 0. Então, isso quer dizer que o x ao cubo mais 1 se escreve da forma x mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1, certo? Lógico que aqui nesses dois casos, o resto deu 0. Senão, eu teria que ter colocado mais o resto, tá bom? Mas eu não estou colocando porque é mais 0. Agora, então, utilizando essas duas expressões, eu vou ter o seguinte. Logo, quando eu pegar, então, deixa eu já pegar a minha fração que eu quero brincar. Quero brincar com essa fração aqui, então eu vou pegar ela. Essa fração aqui, ó.
essa fração vai ser igual... O que a gente acabou de ver? Quem que é o x ao cubo mais 1? É esse polinômio. Então, eu vou escrever ele lá em cima no lugar do x ao cubo mais 1. Quem é o x ao quadrado mais 4x mais 3? É esse polinômio aqui. Então, eu vou escrever ele lá embaixo. Tem isso aqui. Observa que este termo é igual a esse termo. Então, eu posso simplificar. Com isso, eu vou obter x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x mais 3. Agora, assim, não tem problema. Então, portanto, lembrando que isso aqui acontece para todo x pertencente aos reais, exceto pelo ponto menos 1, certo? Portanto, eu vou ter que o limite de x indo a menos 1 de x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado mais 4x mais 3 é igual ao limite de x indo a menos 1 de x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x mais 3. E esse cara aqui vai dar menos 1, vai dar o limite da divisão, a divisão dos limites. Polinômio é contínuo, então vai dar menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos menos 1, mais 1, mais 1, dividido por menos 1 mais 3. Isso aqui vai dar 3 sobre 2. Bom, está feito. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu tentei fazer esse exemplo da maneira mais fácil possível, tá? Mais devagar possível, porque é um tipo de exemplo que dá confusão na galera, tá? Então, eu faço isso. E alguém pode até falar, poxa, mas podia simplesmente aplicar a fórmula de encontrar a raiz de um polinômio do segundo grau e saber que eu tenho que as raízes desse polinômio aqui é o menos 3 e o menos 1, e eu tenho isso. Poderia simplesmente aplicar o produto notável que todo mundo conhece e ter isso. Sim, concordo com você. Mas e se eu tivesse com um polinômio de ordem 4, 5, 6? Um polinômio que não tem essas caras especiais de produto notável? Não poderia fazer isso, né? Então, eu escolhi fazer desse jeito, já preparando vocês para esses casos. Tudo bem? Muito bem. Certo. Quero fazer agora. Agora eu vou fazer o exercício. Deixei para fazer aqui. Professor, Alguém tem quer falar? pergunta no Pode chat. falar. O Pergunta no Hackney perguntou chat. por que o senhor usou o x mais 1 para dividir o polinômio lá. Por que eu utilizei o x mais 1? Por causa disso aqui, ó. Cadê? Aqui. Eu utilizei isso daqui, ó. Como o menos 1 é uma raiz para esse polinômio, isso quer dizer que esse polinômio vai se escrever como P, um polinômio, vezes x menos a raiz. Por isso que eu vou dividir pela raiz. Então, vamos escrever isso daqui de uma maneira geral. O que eu estou fazendo aqui é utilizando essa observação. Observação. Se P de x é um polinômio e P de A é igual a zero, então existe um polinômio Q de x tal que P de x se escreve como Q de x vezes x menos A. É isso que eu usei. Então, qual que é o nosso objetivo lá? É determinar quem é o Q. Eu sei que o Q existe, mas não sei quem ele é. Para determinar quem ele é, eu aplico o algoritmo da divisão.
porque aqui eu vou ter o meu Q de x e aqui eu vou ter o resto, que nesse caso o resto é zero, certo? E daí, por isso que eu tenho isso, tá bom? Tudo bem? Certo. Muito bem. Então, é isso daqui que aconteceu. Joia. Joia. Então, isso daqui, essa é a estratégia no casos mais gerais, tá? Para terminar a aula, isso aqui eu já fiz. Para terminar a aula. Bom, eu vou deixar um exemplo aqui para vocês pensarem. Eu vou começar e depois vocês terminam. Exemplo. Calcule o limite de x indo a 2 de raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 sobre x menos 2. Certo? Eu vou dar os passos e vocês completam os passos. Qual que é o passo primeiro? Primeiro, chame u de raiz cúbica de x. Certo? Fazendo isso, essa expressão aqui, que você quer calcular o limite, ela vai poder se reescrever como sendo u menos raiz cúbica de 2 sobre u ao cubo menos raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Certo? Aí, depois você vem e mostra, utilizando o algoritmo da divisão, que u ao cubo, segundo, mostra que u ao cubo menos 2 é igual a u menos raiz cúbica de 2. Então, vou dividir esse cara por esse polinômio, vezes u ao quadrado, mais raiz cúbica de 2u, mais raiz cúbica de 2 ao quadrado, certo? Aí você vem e substitui isso aqui acima. Desta maneira, você usa isso daqui, ó, e você vai ter o quê? Esse cara, você vai poder reescrever ele como sendo 1 sobre u ao quadrado mais raiz cúbica de 2u mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aí você vem agora e lembra quem é u. U é raiz cúbica de x. Então, esse cara vai ficar 1 sobre raiz cúbica de x elevado ao quadrado mais raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 1, mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Certo? Essa é a ideia. Ou melhor, dica. Certo? Fica para vocês de exercício. O que você vai ter que fazer no exercício? Escrever bonitinho essa dica, tá? Muito bem, pessoal. Para terminar a aula, eu queria só fazer um teorema bem rápido, que é o seguinte. Nós vimos que se uma função é contínua, isso quer dizer que o limite, desculpa, o ponto, se a minha função ela é contínua num P, isso quer dizer que o P está no domínio e que o limite da função f de x é igual ao f de P, certo? Usando isso e as propriedades de limite, ou seja, limite da soma, a soma dos limites, limite da multiplicação, a multiplicação dos limites, limite da divisão, a divisão dos limites, desde que o denominador seja diferente de zero, nós vamos poder fazer o seguinte: sejam f e g contínuas em um ponto P.
nós temos, primeiro, F mais G é contínua em P. Segundo, F vezes G é contínua em P. Terceiro, F dividido por G é contínua em P, desde que o G de P é diferente de zero. Então, aqui é simplesmente você observar o seguinte. O P está no domínio da F, está no domínio da G. Então, o P vai estar no domínio da soma, da multiplicação e da divisão. Depois, limite da soma é a soma dos limites, limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, limite da divisão é a divisão dos limites. Se a F e a G são contínuas em P, isso quer dizer que o limite da F com x indo a P dá F de P, limite da G com x indo a P dá G de P, consequentemente, limite de x indo a P dá F mais G dá o F de P mais o F de G. Deste modo, a função é contínua no P. A mesma coisa você faz para a multiplicação e para a divisão, certo? A demonstração disso, vou deixar como exercício. Muito bem. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula, tá? Se alguém, porque eu já estourei o tempo, mas se alguém Essas tiver... duas gravações vai estar disponível quando, hein? Provavelmente hoje, no mais tardar amanhã. Tá bom? Tá bom. Valeu. Por nada. Então tá, pessoal, eu vou interromper a gravação agora, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode continuar aqui na sala que eu tiro as dúvidas, tá bom? Um abraço para vocês e nos vemos na próxima aula. Até mais.